1 Timóteo capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres na lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos estão dizendo, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho de Deus, que Deus me encarregou de anunciar. Isso é, na boa notícia que vem de Deus, bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e por me escolher para servi-lo. Ele fez isso, apesar de eu ter sido dito blasfêmia contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao reino eterno, imortal, invisível, único Deus. A ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. 1 Timóteo capítulo 2. Em primeiro lugar,
peço que sejam feitas orações, pedindo súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelo rei e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus a respeito dos outros. Isso é bom e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus, uma só pessoa, que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem a mão, sem ódio, sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. Não permito que as mulheres ensinam ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro, depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, a mulher que foi enganada, desobedeceu a lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos. A mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. 1 Timóteo capítulo 3. Esse ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém pode acusar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra sério. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a vocês, esperando ir vê-los logo. Mas, se eu demorar, essa carta vai chegar a dizer nós como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte:
Ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos do mundo inteiro e foi levado para a glória. A paz, irmãos, aqui é a pastora Juliana. Vamos fechar nossos olhos e entrar no período de oração. Deus, Pai Todo-Poderoso, convidamos o Senhor a permanecer conosco, que a Sua presença esteja sempre entre nós. Dê-nos, Pai, o prazer de poder louvar ao Senhor, de coração aberto. Escuta os clamores da nossa alma, Senhor. Inclina teus ouvidos para nos ouvir atentamente. Habite em nós. Em nome de Jesus, amém.